Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Suzana. Muito prazer. E convido você para se inscrever no canal, deixar seu comentário depois que você assistir esse vídeo, se esse vídeo tem alguma coisa a ver com o que você está passando. Pelo título, se você pesquisou e apareceu esse vídeo, com certeza tem a ver com a sua situação, né? Amamentação. E já vou adiantar aqui que mesmo eu tendo muitos filhos, isso não quer dizer que eu tiro tudo de letra. E tá aqui um assunto que eu já apanhei muito nessa vida e ainda sigo apanhando. Mas mesmo assim, mesmo apanhando muito, muitas coisas eu também já aprendi. Então eu vou dividir com vocês as coisas que eu já aprendi e o que me facilitou demais e as coisas que eu tenho dificuldade, que eu posso dividir com você e você também pode me ajudar. Aqui esse canal é pra gente ter uma troca. Eu não acho que maternidade a gente ganha diploma, então eu não me sinto assim, preparada com todas as coisas. Tem muita coisa que eu me sinto uma mãe de primeira viagem e tá aí um assunto que tem muitos tópicos ainda que me deixam insegura. Eu tô aqui pra dividir também as minhas dificuldades com você, não só os meus aprendizados, ok? Então vamos lá. Pra quem não conhece a história, eu tive gêmeos na minha primeira gestação e eles ficaram 59 dias na UTI. Sim, 59 dias na UTI. Então a parte da amamentação já começou meio traumática pra mim. Porque é óbvio que mesmo eu estando grávida de gêmeos, eu ficava imaginando, né, que podia dar trabalho, como que ia ser e tal, mas eu ainda tinha aquele romantismo de achar, não, vai ter tudo vai dar certo. Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Mas não foi bem assim, não deu tudo muito certo. Na UTI, logo que eles entraram, eles tinham que ser alimentados por sonda. E eu tinha que tirar o leite na ordenha. Foi traumático, gente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês ordenham leite aí, mas eu tenho agonia a ordenhar leite. Até hoje, eu tenho completa agonia. Porque lá na UTI a gente tinha que ordenhar muito, porque eu tinha duas crianças para serem amamentadas. E é muito angustiante você pensar que você não vai ter leite o suficiente e que o seu bebê vai ter que receber ou um leite que não é leite, né? Um leite em pó ou uma misturinha. Ok, graças a Deus que tem essas coisas, porque realmente quando não tem o leite natural, é muito bom que tenha outras possibilidades, ainda mais numa UTI, que, né, é tão imprescindível o neném mamar. Mas eu vou dizer que eu tô aqui rasgando meu coração, é muito frustrante. E eu imagino que você aí do outro lado também deva passar por isso. De se sentir assim, poxa, eu queria tanto amamentar. Nossa, como é difícil. Então eu tô aqui dividindo a minha primeira dificuldade. As mães que não conseguem amamentar não são menos mães, elas são mães tanto quanto as que amamentam. Mas eu acho que é muito comum passar isso pela cabeça da mãe. Nossa, que triste não conseguir. E essa dificuldade é algo que é um gatilho. Que parece que quanto mais difícil fica, mais difícil fica. Porque é tudo psicológico, sabe? Quando a gente tá frustrado, é natural que fique mais difícil ainda o leite vir. Então foi um aprendizado esse que foi muito difícil pra mim. Porque eu tinha assim na minha cabeça que eu não ia conseguir amamentar os dois. O que era bem possível, porque era muito difícil amamentar os dois. E eles tinham essa dificuldade, a boquinha muito pequena, porque eles nasceram prematuros, nasceram de 30 semanas. Então foram muitas dificuldades. Eu sentia muita dor na ordenha. Eu lembro que assim, ia pingando o leite aqui embaixo e aqui ia pingando as lágrimas. Eu estava numa UTI, então ele estava rodeado de mães que estavam tensas, que não sabiam se o bebezinho ia sobreviver. Era um ambiente muito pesado. Então tudo ali já prejudicava a situação. Tudo deixava mais complicado. Mas teve um ponto que foi positivo. Vamos tentar, né? Não sendo poliana aqui, mas eu acho que sempre tem. Tem alguém tentando abrir a porta aqui. É difícil a mãe gravar, viu? É difícil. Voltei, fui acudir uma criança no banheiro. É assim, gente, é assim. Então, voltando aqui. Não querendo dar uma de poliana, mas eu acho que em toda situação que a gente passa, sempre tem um ponto positivo, né? Algo pra gente aprender, uma lição. E eu aprendi muitas coisas na UTI. E uma delas foi a questão da amamentação. Foi muito bom ter as enfermeiras ali o tempo todo e ter esse auxílio, né, sempre ali comigo. Então, desde o primeiro dia que eles puderam ser amamentados, porque levou um tempo ainda, primeiro eles começaram com sonda e a hora que eles pegaram o peito, eu senti muita insegurança, mas eu aprendi muitos detalhes, muitas coisas, principalmente a questão da pega. E isso é uma coisa que eu queria passar aqui pra vocês. Lá na UTI, a gente sempre amamentava com eles o mais em pezinho possível. Mesmo que fosse inclinadinho, né, que é a posição mais comum, elas pediam sempre pra gente deixar eles o mais inclinadinho, o mais retinho possível, porque um bebê prematuro tem muito risco de engasgo. Eles ainda estão aprendendo a sugar. Eles são muito pequenininhos. Tudo é muito pequenininho, a boquinha, tudo, né, o narizinho. Então é muito fácil ter um engasgo. E uma posição que eu me adaptei desde cara, assim, e que as enfermeiras me auxiliaram, foi a de cavalinho. Se você nunca viu essa posição, eu vou procurar na internet e vou deixar aqui uma foto de como é essa posição de cavalinho, que realmente foi a minha favorita, e eu dava sempre nessa posição, e eu não tinha problema com engasgos. Então eu já deixo essa dica pra você.
Se você não quer ter problema com engasgo, eu acho que é a posição mais segura de todas. Eu amo essa posição, principalmente no primeiro mês. Depois, né, do primeiro mês, que o bebezinho já tá mais madurinho, né, um bebê comum que nasceu aí das suas 38 semanas, 39, 40, 41, 42, um bebê maior, ele já tá com tudo bem mais pronto para receber esse leite. O bebê prematuro precisa de mais tempo. Então, eu por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, eu dava de cavalinho, que era a única posição que eu me sentia segura. E eu levei isso pra frente. E até hoje, eu prefiro dar na posição de cavalinho. Até agora, né, com o Enos, né, meu último bebê, eu dei a posição de cavalinho nesse primeiro mês. Na verdade, foram 2 meses, agora ele acabou de fazer 3 meses. E agora que eu tô mais solta, assim, e dou mamar do jeito que dá, né, às vezes a gente tá até fazendo... Porque assim, gente, né? Aqui não tem romantismo, não é vida real. Às vezes a gente tá dando mamar de um lado, mexendo na panela de outro, e assim é a vida. Então agora eu já consigo ter essa mobilidade. Mas no começo eu não tenho coragem de ficar assim, de qualquer jeito, porque eles são muito pequenininhos e o engasgo realmente é algo que pode acontecer e é desesperador. Eu já passei por isso, né? Tive um bebezinho aí que engasgou uma vez e é muito, muito, assim, ruim. Ele engasgou bem quando a gente foi, no primeiro dia que ele foi pra casa, ele já engasgou e eu entrei em pânico, mas isso é outra história que tem a ver com outro assunto que eu ainda vou trazer no canal. Mas enfim, só fica aqui um spoiler. E esse engasgo foi muito difícil mesmo, então eu falei, não, eu preciso prestar atenção. E eram 2, então eu tinha que segurar os 2 de cavalinho em cada peito. Muitas vezes amamentei ao mesmo tempo, era o que dava. E às vezes, geralmente, eles acordavam mesmo ao mesmo tempo e queriam mamar ao mesmo tempo. Então aqui é a primeira dica que eu dou pra você. Pesquisa em posições e vocês vão ver qual é a posição que você se adapta melhor com o seu bebezinho. Eu vou deixar aqui a minha experiência, tá? É o jeito que eu gosto e todas as minhas amigas que falam comigo é o jeito que eu falo. Mas cada um tem o seu esquema e o jeito que se sente seguro. Então assim, quando eu vou orientar alguém, é isso que eu falo. Dá mamar de cavalinho, porque pra mim é a mais segura. Então essa foi a primeira dica. Agora vamos para a segunda dica. A pausa. A pausa é algo que me ajuda demais. Tanto na amamentação, que é o assunto de hoje, e também me auxilia muito no sono, que é um assunto que eu vou falar em outro vídeo. Todo mundo me pergunta como que eu faço para tantas crianças dormirem à tarde, fazerem a soneca assim. Nós fazemos a soneca aqui, é uma paz, a casa fica em silêncio. Gente, é possível, nem parece que tem criança aqui nessa casa à tarde. Vou falar sobre sono em outro vídeo, ok? Quem viver verá. Fique por aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder nenhum desses vídeos aí. Seguindo, a segunda dica é a pausa. O que é a pausa? Eu gosto de fazer mamadas tranquilas. Então, assim, eu não sou afoita na questão da mamada. Eles vão mamar, pegar. Eu vejo que o bebê muito pequenininho de dias, por exemplo, eu vejo que eles começam a mamar, eles dormem, eles precisam parar para respirar, eles cansam. Então eu ajudo o bebezinho, tirando ele do peito. A hora que eu vejo que ele perdeu o peito, eu não deixo ele lá, chupetando à toa. Eu tiro ele do peito, ponho ele em pezinho aqui, né? Faço um carinho, mexo com ele, para ele voltar, ponho de novo. Então eu vou fazendo pequenas pausas. E com o tempo que ele vai mamando mais, eu vou fazendo umas pausas maiores. Como assim? Então vamos lá. Eu dei um peito e eu vi que ele ficou ali 10 minutos, 15 minutos. Quando o bebê é pequenininho, 10, 15 minutos não é suficiente, né? Porque ele mama muito pouquinho. É de bem pouquinho, pouquinho, pouquinho. Se você põe o bebê lá, no berço ou em algum lugar, e você acha que ele vai dormir profundamente, você vai poder lavar uma louça, né, de meia hora, estender roupa, isso não vai acontecer, ainda mais com um bebê muito pequenininho. Então eu prefiro ficar um tempão com ele ali, pra eu ter certeza que a barriguinha tá cheia, e depois eu consigo fazer muitas coisas. Então geralmente eu fico 1h30 com o bebê ali, insistindo mesmo. Ponho, tiro, dou um respiro pra ele. Acho que tem alguém me chamando. Voltei, vida real aqui, vida super real. Voltando então. Então essa pausa eu gosto de fazer pra eu ter certeza que o bebê tá com a barriguinha cheia e que depois ele vai ter um sono tranquilo e eu vou poder ter um tempinho um pouquinho maior, porque é claro que o bebê recém-nascido requer muito mais da gente, mas eu vou ter uma janela um pouquinho maior pra eu fazer algumas coisas. E no geral, eu vou dizer que isso me auxilia muito no sono, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas aqui, geralmente eu não tenho problema nenhum. Ó, eu vou dizer assim pra vocês que eu não posso reclamar da vida que eu tenho com recém-nascido, porque é muito tranquilo, é muito tranquilo. É o tempo, quase que é o tempo mais tranquilo, porque esse tempo de ficar 1 hora parada é um tempo que eu não tenho quando eu não tô amamentando. Eu tô o tempo todo correndo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esse período de amamentação de bebê recém-nascido é quase umas férias pra mim. Eu sei que pra muita gente é estranho ouvir isso, mas eu vou dizer que chega a ser tranquilo por causa disso, porque eles ficam com a barriguinha cheia.
Eu não fico pondo lá e tirando, pondo lá e tirando. Eu deixo ele o tempo todo no colo ali. E depois que a barriguinha tá cheia, e eu vou dizer, eu dou uma peguinha assim no peito, às vezes eu dou uma apertadinha de leve, né, pro bebê não engasgar, de leve, assim, pra ver se ele tá mamando mesmo, olhar a bochechinha, se ele tá mexendo direitinho. E ver se ele realmente, se o peito tá esvaziando, se tá tudo certo, tá saindo leite, dou aquelas conferidas nessas pausas. Então, eu sempre faço a pausa, dou uma batidinha aqui nas costinhas pra ver se ele arrota, ponho de novo no cavalinho. Muitas vezes ele tá mamando, e como ele tá ereto, né, é muito mais fácil ele arrotar. Então, às vezes ele dá aquela paradinha, já arrota e já continua mamando. Isso facilita. Por que facilita? Porque o bebê não vai ter cólica, que é algo que é mais um spoiler aí pra ajudar no sono lá que a gente vai falar outro dia. Então essa posição ajuda também as pequenas pausas pra você não ficar tuchando leite na criança. Quando ele tá, você vê que ele tá meio agoniado, eu tiro. Às vezes ele quer o peito, porque o peito é um consolo. Ele quer aquele peito pra se acalentar, só que ele tá agoniado porque ele quer arrotar. Então eu não dou peito nessa hora. A hora que ele tá desesperado, eu tiro, eu espero, acalmo. É muito bom pele com pele também, né? O bebê sente muito porque o batimento acelera e o bebê fica todo afobado, a respiração. Quando você respira calmamente e você tranquiliza, facilita muito. Por quê? Porque o nosso estado emocional influencia muito no estado emocional do bebê. Tá tudo muito interligado. Diz que até os 3 anos, a criança sente tudo que a mãe sente. Então, às vezes, a criança vai ter uma dor de barriga, vai ter uma dor, uma febre, e tudo aquilo, na verdade, é uma expressão do que a mãe tá sentindo. Então, a criança que não dorme bem, a criança que não come bem, tudo isso está muito relacionado ao que a mãe tá sentindo. Então, o nosso estado emocional conta muito. Então, é bom a gente manter a calma, vai dar tudo certo. Respira, bebê, mamãe tá aqui, sou sua segurança, tá tudo bem. Arrotou, agora pode mamar mais. Então, ter esse feeling assim e observar o bebê, olhar o bebê. Olhar pra ele e ver se realmente ele tá mamando, ver se realmente ele tá precisando mamar naquele momento, se ele precisa de um respiro, precisa de arrotar, precisa soltar um pum. Se ele tá chorando porque ele quer soltar o pum, o peito vai ajudar aparentemente, mas vai atrapalhar muito no final das contas, porque ele tá incomodado e tá entrando mais coisa, não dá certo. Então deu tempo pro seu bebê, faça uma massagenzinha, deu certo, soltou um punzinho, deu um arroto agora, vamos mamar mais. E eu fico nessa brincadeira aí, 1h30 mais ou menos, às vezes 2 horas, ok. Mamou bem, aí a hora que eu vejo que a mãozinha tá frouxinha, sabe? Quando você pega o bracinho, ele tá meio molinho assim. Aí eu ponho lá no berço. Eu não fico com o bebê no colo. Essa é uma tática minha, vou falar sobre isso em outro vídeo, mas esse é uma característica minha que me auxilia muito. E muita gente fala assim, eu tenho dó, eu não sei o que, eu tenho dó. Ok, eu acho que a maternidade é assim, Deus dá aos nossos filhos, porque a gente pode criar dos nossos jeitos, né? A gente pode aprender com outra pessoa e ponderar. Bom, eu quero fazer assim ou eu não quero fazer assim. Então, cada um é livre de fazer, de agir a maternidade conforme bem entende. Mas eu uso essa tática e me ajuda muito. E depois lá na frente as pessoas, muitas falam pra mim assim, nossa, eles dormem tão bem, eles comem bem. O que você fez, então? O que eu fiz e o que eu sempre faço é isso que eu sempre falo. Que muitas pessoas falam, não sei o quê. Eu não deixo o bebê dormir no colo. Dou carinho, dou cheirinho, fico com esse tempo ali. A hora que eu vejo que ele tá saciado, a fraldinha tá limpinha, ele tá ali desmontadinho, eu já ponho desde o primeiro dia. Esse é um ponto comigo aqui. Desde o primeiro dia eu vou lá, ponho lá. E aí, não perco tempo, já vou fazer o que eu preciso fazer. Não, nos primeiros dias do puerpério eu tô muito cansada, então o que eu vou fazer, que eu preciso fazer é dormir, descansar. Mas às vezes é um banho também, né? Um banho demorado e tal, ou comer, coisas básicas, nada demais. Mas agora que ele já tem 3 meses, a hora que eu ponho ele ali, a hora que eu vou estender uma roupa, fazer um arroz, as coisas que eu tenho que fazer da casa. Então é correria. Eu não fico moscando não, porque a gente não sabe, né? Bebezinho assim, é uma caixinha de surpresa. Tem dia que ele dorme muito bem, tem dia que dorme menos. Embora aqui eu realmente não tenha que reclamar. Vou falar sobre sono, vou dar muitas dicas. Fica aqui que você não vai se arrepender. E lembrando aqui mais uma vez, se inscreva no canal pra não perder nada, tá? Então só aquilo que eu já falei por aqui, eu acho que já ajuda muito você que tá começando aí agora nos seus primeiros passos. Mas meu bebê já é mais velho, já tá cheio de mania e tal, né? Já tem 4 meses, 5 meses. Sim, quanto mais tempo vai passando, mais difícil fica. Então assim, o bebê quando ele tem muita cólica, é difícil. Então você vai precisar aprender a fazer massagem. Tem muitos vídeos na internet sobre massagem. Se ele mama deitado, ele pode ter otite, né? Uma inflamação. Então, e aqui, a otite, quando o bebê mama muito deitado, pode inflamar tudo. Então ele vai ter, às vezes, o narizinho entupido, ele não consegue mamar. Ele pode ter uma dorzinha de garganta, porque ele vai querer ficar com a boca aberta para respirar pela boca. Imagina como as coisas vão se embolando só porque você não acertou na posição do bebê. Então, volta um pouco e pensa, será que a posição que eu tô amamentando tem sido a melhor? Porque meu bebê não tá dormindo bem, ele tem muitos gases, tem alguma coisa errada. Alimentação da mãe. Eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu como de tudo, e aí se alguma coisa der errado, aí eu começo a tirar as coisas que são mais óbvias. Cebola, repolho, couve, brócolis,
chocolate e café também, que deixa o bebê mais agitado. Então, assim, se eu vejo que tá dando problema, aí eu começo a tirar aquilo que eu acho que possa estar atrapalhando. Se não tem problema nenhum, por exemplo, do Enos eu não sinto absolutamente nada. Ele dorme até demais. Eu como qualquer coisa, não tenho restrição nenhuma. O Natan, que é um bebê que... hoje ele não é bebê, né? Tem 5 anos. Mas ele foi um bebê que me deu muito trabalho na amamentação, que eu sofri muito. Foi muito difícil a fase da amamentação. Eu passei basicamente 10 meses sem dormir. E dali veio muitos aprendizados, porque eu fiz muitas coisas erradas com o Natan. E ali eu acho que foi um divisor de águas na minha maternidade. Ele tinha muita intolerância. Ele tinha intolerância à lactose, ele tinha intolerância a glúten. E eu não sabia disso. E eu sofri demais. E aqui, ó, levou muito tempo pra eu entender isso e acertar essa questão. Então, pensa aí, pare para observar o que você tem comido. Ah, mas meu bebê não come, mas tudo que a gente come vai pro leite. Então, se o bebê tem alguma intolerância, ele vai sentir, ele pode sentir coceira, ele não sabe te avisar que tá com coceira. Ele pode sentir ter muito gases, né? Porque o glúten, por exemplo, causa muito gases, ele pode ter vômito, porque a lactose causa isso. Então, você tem que observar. Observar como tá as fezes, se a fezes sai com sangue, pode ser alguma intolerância à lactose. Essas observações a mãe precisa ter. Esse feeling é o dia a dia, é ele observando o seu bebê. Então, por que ele tá dormindo mal? O que eu comi diferente? Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Eu gosto de tomar um cafezinho bem aguado, tanto na gestação quanto eu tô amamentando. É assim, já acostumei, tomo mais fraquinho o café mesmo, e pra mim tá de boa, não tenho problema com isso. Então, se você gosta de um café muito forte, isso pode influenciar muito. Pra mim não influencia, talvez porque o meu café seja fraco. Mas, né, ou então porque o bebê realmente não tem problema nenhum. Tem bebês que eu acho que a mãe pode tomar um café, e eu já vi gente falar, eu tomo café o dia todo e meu bebê dorme, que é uma beleza. Então isso vai de bebê pra bebê, de mãe pra mãe. É uma observação que você vai ter que ter. Agora aqui eu vou descer do patamar de professora, que tá ensinando você sobre tudo sobre amamentação, aqui a sabichona, não sou sabichona. Vou dividir com vocês então agora as minhas dificuldades, ok? Eu tenho muita sensibilidade no peito, muita, mas é muita mesmo. Assim, mesmo antes de ser mãe, eu sofro com frio. Quando tá frio, eu tenho muita dor no seio. Então, assim, é algo que já é natural meu. Mesmo aprendendo a pega e achando, né, que eu faço, assim, a minha posição tá direito, tá certo? E eu nunca tive rachadura, nunca tive sangramento no peito, nunca tive mastite, nunca tive nada disso. Sempre tive essa questão da massagem, isso é uma questão interessante também, que eu não falei, vou fazer um parênteses aqui, tá? É assim, o vídeo a gente vai lembrando, cabeça de mãe. Eu vou lembrando e vou falando. Fazer massagem no peito, em volta do bico do peito, né, do mamilo. Fazer a massagem, destruir ali as bolinhas, ficam umas bolinhas durinhas, sabe? A gente vai apertando, apertando, pra realmente fluir pro bebê conseguir mamar. Então, assim, eu sempre faço essa massagem. Se eu vejo que tem algum nódulozinho que tá me incomodando, alguma coisa mais durinha, eu faço massagem, vou fazendo a massagem, aquilo vai se dissolvendo, e o bebê vai mamando e vai esvaziando bem a mama. Então, assim, eu não tenho esse problema nenhum. Só que eu sinto muita dor, muita dor. E aí todo mundo fala, a pega tá errada, a pega tá errada. Gente, aí eu fico falando, não, a pega não tá errada, a pega não tá errada, é uma questão minha. Gêmeos, eles mamavam assim com aquela boquinha, eles sugavam tão assim, eu falo, nossa, gente, parecia, sabe, eu não sei, assim, era muito sensível, assim, sabe, aquela boquinha tão pequenininha assim, e mesmo assim eu sentia dor, só que era dor muito menor. Com o Natan, eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, era quase desesperador. E os outros todos que nasceram de tamanho, né, grande, né, eu tive uma gestação comum, assim, o Natan nasceu de 38, os outros todos de 40, eu tinha muita dor, muita, eu passo um mês chorando. Eu não desisto da amamentação porque eu sou cabeça dura, e eu acho que é muito importante, e é uma questão, assim, que pra mim é quase, assim, eu não sei explicar, é uma coisa assim que eu falo, não, é um desafio que eu quero passar, porque eu sei o tanto que isso me fez falta, porque eu não fui amamentada no peito, e eu sei que como isso é saudável. É claro que você não tem outra possibilidade, ok, ainda bem que existe o leite, né, artificial, que dá pra gente dar fórmula, porque o bebezinho não pode morrer de fome, mas se tem leite, e como eu tenho leite, embora não seja muito, tenho leite, é uma questão que eu realmente insisto. Então, é algo meu, eu sofro mesmo, eu choro, mas eu engulo seco e vamos lá. Depois de um mês começa a melhorar, e dessa vez demorou mais pra melhorar. Eu levei quase 2 meses pra parar de sofrer. E eu não tava entendendo por quê. E olha como que é, né? É bom a gente baixar aqui do pedestal, realmente não existe isso, gente. A gente não passa a ser a sabichona porque tem vários filhos. Eu peguei dica com mãe de primeira viagem, mãe de segunda viagem, mãe de terceira viagem, mãe de quarta viagem. Porque eu tava realmente não entendendo porque que tava doendo tanto. O Enos agora, eu tava realmente sentindo mais dor que os outros. E eu não tava entendendo por quê.
E aí eu descobri que ele nasceu com torcicolo congênito. Gente, eu não sabia nem que isso existia. Só que eu vi que ele sempre estava dormindo do mesmo lado. E ele ficava assim, sabe, querendo virar sempre do mesmo lado, e a orelhinha virava assim. A gente pôs até um curativo na orelhinha dele, pra ele não ficar com a orelhinha torta, porque toda hora ele ficava mexendo assim, que ele queria só dormir do mesmo lado. Eu punha ele do outro, ele virava. Ele virava a cabeça, ele fazia um esforço, e ele chorava quando eu punha ele do outro lado. Aí eu falei, gente, ele acostumou. Na minha cabeça ele tinha acostumado a dormir daquele lado, mas não, ele tava com torcicolo congênito. Então a gente tá cuidando dessa situação. Estamos fazendo massagem e tal, mas não é uma situação assim tão simples. E ele, por causa do torcicolo, ele mama muito melhor do lado direito do que do lado esquerdo. Porque ele não quer virar a cabecinha pro outro lado. Então meu peito do lado esquerdo tava assim, não tava enchendo direito, né? Porque é normal, se ele suga menos, vai ter menos leite, vai produzir menos leite. E ele queria mamar mais do lado direito. E aí, o bico do lado direito ficava muito cansado, né? Ficava mais cansado porque essa... E eu sempre insistia desse lado, mas desse lado ele não tava mamando direito. Eu sempre punha como se estivesse mamando bem, mas eu complementava com o outro. Então, às vezes, quando era o lado direito, às vezes só o lado direito já sustentava ele e ele dormia bonitinho. Às vezes eu tinha... E quando era o lado esquerdo, eu tinha que dar o lado esquerdo e complementar com o lado direito. Então, essa era uma questão, assim, bem difícil. E agora o que eu tô fazendo? Toda hora que ele tá à toa, tá? E eu tô assim, tranquila, minha vida nunca é tranquila, mas assim, eu tô ali, botei o arroz no fogo, pus água ali, ele tá ali na cadeirinha, tá sossegado, ele é muito bonzinho mesmo. Aí eu vou lá e ponho ele do lado esquerdo, só pra gente não deixar o lado esquerdo morrer. Pra ele poder ir sugando, pra eu ter leite. E tem dado certo, assim, eu não sou a tal da super produtora de leite, não, não sou nenhuma grande leiteira, não, mas a gente caminha ali no necessário. A gente caminha ali no necessário e tem sido bom, né? Por ele estar dormindo tranquilo, a fraldinha tá sempre cheia, eu não tenho me preocupado muito. Mas ele, como os outros, também é um bebê magrinho. Então, assim, os meus bebês, eles não são do tipo cheio de dobrinhas, gordinhos, tal. Nunca fica assim tão bochechudo. E as pernocas, essas coisas, é muito difícil aparecer. Depois que eles começam a comer, que eles começam a engordar mais. Mas dentro daquela curva de crescimento e tudo, ele tá no limite baixo, mas ele tá no limite. Então, assim, não tá nada preocupante, mas ele é um bebê magrinho. O Daniel também foi assim, um bebê bem magrinho. O Natan, que ficava pendurado o tempo todo porque ele chorava, tadinho. O Natan sofreu muito. Por inexperiência minha, por realmente não saber o que estava acontecendo. Ele mamava muito o tempo todo e meu peito enchia um pouco mais, porque ele ficava pendurado 100% do tempo, porque eu tirava e ele esgoelava, porque ele tava com dor. E eu não sabia lidar com essa situação. Então ele foi um bebezinho um pouquinho mais gordinho. E o Josué também sugava bem e também ficou um pouquinho. Mas os meus bebês, no geral, nunca foram gordinhos. Os gêmeos, tadinhos, os gêmeos sempre foram magrinhos. Até hoje eles são magrinhos. Então, uma característica, né? Meu marido sempre foi muito magrinho. Depois que casou, que engordou. Diz que pra provar que a gente casou, a gente tem que engordar. As mulheres não, né? A gente fica preocupado com isso. Mas os homens geralmente relaxam nessa questão, né? Não tô nem aí. Então, uma característica física também, assim, da família. Então, eu quero deixar aqui pra você que não tem como você acreditar que você vai estar sempre preparada para todas as situações. E não se assuste com o que aparecer ali na sua frente. Eu até hoje nunca tinha nem ouvido falar de torcicolo congênito. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E fui pesquisar, fui tentar entender, e a gente tá fazendo massagens aqui em casa, e eu fico pensando, gente, E é raro até os bebês que nascem de parto normal terem. Porque ele diz que a hora que passa pelo canal vaginal, já estica a coluninha, então se ele tava numa posição muito tempo ali dentro da barriga, já dá aquela esticada. Então o caso dele não é tão grave, né? A gente nem chegou a procurar, assim, um profissional exatamente, porque ele tá mamando, ele tá dormindo, ele não chora demais, ele chora o quê? Quando a gente força ele a virar pro outro lado e ficar assim, segurar, a gente tá fazendo massagem, então assim, a hora que ele vê que ele não pode ficar do jeito que ele quer, aí ele reclama. Mas ele tá conseguindo mamar, com mais dificuldade do lado esquerdo, como eu disse, mas ele mama. E o meu lado esquerdo tem melhorado, então eu sinto assim. Parece que depois que eu me liguei nisso e conversei com uma amiga minha, eu até filmei pra vocês verem isso, como que é, tá vendo? A gente aprende com as outras amigas mesmo tendo menos filhos que a gente. A experiência a gente troca, a experiência vai, a experiência vem. Então se você é mãe de primeira viagem, mas tem algo pra acrescentar aqui, pode, tá? Sou humilde o suficiente pra aprender, quero aprender. Tô aqui pra aprender, é pra isso que a gente tá aqui, né? A gente troca as figurinhas. Então, eu filmei pra ela, e aí ela falou, isso eu não tinha me atentado de verdade, que a boquinha dele do lado aqui embaixo, né, o lábio dele não tava abertinho o suficiente. Porque você precisa o quê, ó? O biquinho do peito, a gente faz assim, tipo uma cosquinha no nariz, isso eu aprendi na UTI. A gente passa o biquinho do peito e ele vai procurar. A hora que ele abre a boca, a tendência é ele abrir bem a boca e você conseguir introduzir o peito, né, pra encostar no céu da boca do bebê, que é essa posição melhor. E eu tava fazendo exatamente isso. Só que a hora que ele encostava aqui assim, e não assim, que tem que ficar a boquinha de peixinho. O certo é assim, ficar a boquinha de peixinho.
não ter o furinho e não ter barulho. E eu sempre ouvi muito barulho. Eu olhava assim de cima ele e eu não conseguia ver. Pra mim a boquinha tava bem encaixadinha. Quando eu filmei pra minha amiga aqui, aí ela falou, olha como tá a boca dele a parte de baixo. Nossa, é verdade. Aí ela me ensinou a tirar assim. Olha como a gente aprende. Tem tantas técnicas, tem tudo isso na internet, mas sabe, quando você não passa pela dificuldade, você não vai atrás. E quando você começa a passar, você não sabe nem como procurar isso, né, você fica sem chão. Então tá aqui um vídeo para que, se você não passou ainda por isso, pode ser que você passe, ou pode ser que você esteja passando e não sabe. Filme o seu bebê mamando. Analise. Põe a câmera de um lado, põe a câmera de outro, de cima, de baixo, e olha como tá a boquinha, como tá a bochechinha, como tá a sucção, o movimento da sucção. O movimento tem um ritmo. O bebê, ele tem um ritmo, aí ele para, aí ele vai lá, mama mais um pouquinho, ele para. Então, isso é muito interessante. Você vai aprender com o seu bebê e isso vai tornar você uma mãe mais experiente para entender isso. E essa parte de filmar, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A hora que eu filmei pra ela, ela me falou, eu falei, gente, por que eu não pensei nisso de filmar pra eu analisar, né, pra ver o que tava errado? Então, eu já tenho corrigido essa parte de baixo do lábio dele e já melhorou. Então, além da questão do pescoço, tinha a questão do lábio. Fica a dica aí, filme e analise o bebê de vocês, ok? E pra finalizar, quero deixar uma frase aqui que me ajuda muito. E que eu sempre penso nisso pra manter a humildade. Por quê? Porque a maternidade a gente tem que ter o equilíbrio. Sempre vai ter os palpites das pessoas mais experientes, né? E a gente tem que ter o equilíbrio entre saber ouvir, ver do que você pode aproveitar daquilo e tomar a sua experiência. Então não é tudo que você escuta que você vai pôr em prática, porque você tem que ter a sua experiência. E nem sempre o que a pessoa passou vai ser a mesma coisa que você está passando. Então você tem que analisar e ver se aquilo é útil para você. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode falar, ah, lá vem a palpiteira, lá vem minha mãe, lá vem minha sogra, lá vem a cunhada, lá vem a vizinha. Porque as pessoas mais experientes, na boa intenção, elas vão querer ajudar a gente. Por isso que é mais fácil o vídeo no YouTube, né? Porque eu tô falando aqui, você veio de livre e espontânea vontade. Então os meus palpites estão aqui porque você tá aqui pra ouvir. Eu não fui lá bater na sua porta e dar palpite, porque por um lado é chato, mas por outro a gente tem que ter essa humildade pra aprender. E aí a frase que eu quero deixar pra você aqui pra fechar esse vídeo é a seguinte: a maternidade é um caminho eterno de aprendizagem. Então fique com isso com você. A gente tá sempre aprendendo. Não se frustre. Não se frustre. Se você errou, você vai lá, aprende, faz diferente. Se não tá dando certo de um jeito, você vai lá, testa de outro jeito, aprende de outra maneira. Existem várias posições de amamentação. Existem vários jeitos de pegar o peito, né? Eles falam peito em C. Eu gosto do peito de segurar o peito em C, mas às vezes eu só sustento embaixo. Dizem que o tesoura não é bom, mas pra mim às vezes o tesoura resolve. Então fazer tipo uma pinça, né, no peito, quando o bebê é muito pequenininho, apertar o bico do peito pra colocar na boquinha do bebê. Algumas técnicas de como segurar o peito, a sua posição, a questão como é que chama? Da almofada de amamentação, ter uma poltrona legal. Então, tudo isso, a sustentação, né, de você estar com o cotovelo sendo sustentado por alguma almofada ou os braços de uma poltrona, tudo isso ajuda para você saber como você fica e como o bebê fica para que a amamentação seja um pouco mais fácil. E todas as coisas que você está buscando aí na internet, cuidado pra não ficar assim, desesperado. Meu Deus, não tô conseguindo, não sei o que, não sei o que lá. Porque isso, lembre, daquilo que eu comecei falando lá no começo do vídeo. O nosso estado de espírito conta muito. Pra você que perdeu o vídeo anterior, eu falei sobre a suspeita da gravidez, né? E eu passei assim por umas 2 semanas que meu peito não tava enchendo, eu tava preocupada. Tava preocupada de pensar, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir atrás de fórmula, alguma coisa, porque o peso dele tinha estacionado. Porque assim, sobe de pouquinho, né? Ele é magrinho e tal, tá subindo de pouquinho, mas tá subindo. Agora estacionar não pode, tinha estacionado. E eu tava bem preocupada. E a preocupação tava gerando ansiedade, que tava gerando uma preocupação e tava tudo embolado. Por quê? Porque eu fiquei pensando, nossa, se eu estiver grávida vai ser mais difícil pra amamentação. E só depois isso na minha cabeça, que eu tava grávida, já tava mais difícil a amamentação. E aí fui eu ver que eu não estava grávida, que voltou a fluir. Então, ver como que o psicológico conta. Isso daí é uma coisa muito importante. Então pense, sabe? Eu falo que eu não sou uma mãe que produz muito leite, mas eu lembro sempre daquela história bíblica que fala do óleo da botija, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas que o azeite nunca cessava. Vou deixar aqui a referência para você poder buscar na Bíblia depois e dar uma lida na história, se você não conhece. Mas o azeite nunca cessava. E eu sinto assim, não. Às vezes eu pego no peito e falo, nossa, parece que não tá daquele jeito, cheio assim, né? E o bebê tá com fome. Mas vai sair. E eu vejo ali as goladas aparecendo e aí a hora que ele sai, eu ainda aperto e ainda tá saindo leite. Eu falo, não, Deus é bom. Então é isso. Eu quero deixar aqui pra você um acalento de dizer que se você tá sentindo muita dificuldade, se sinta abraçada, porque eu já passei também por muitas dificuldades e ainda passo. E é normal. A gente tá aqui pra mãos unidas, pra uma ajudar a outra. Se você tiver alguma dica pra me dar,
eu aceito, eu tô aqui pra te dar várias dicas também, então fique no canal, se inscreva, fica aqui comigo. E eu vou ficando por aqui, porque já tá tarde, eu preciso botar essa galera pra dormir. Então um abraço, um beijo e um queijo. E muito obrigada por sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, tá? E não se esquece do seu joinha que vale muito pra mim. Grande abraço então e até o próximo vídeo.